Este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho de conclusão de curso com o tema Obesidade Infantil e a relação com os alimentos industrializados, onde reuniu os cursos de Enfermagem, Medicina Veterinária e Nutrição, com a orientação do professor Rafael Teixeira da Silva. Introdução. Segundo a OMS, obesidade infantil é uma síndrome crônica e multifatorial diagnosticada quando o índice de massa corporal, conhecido como IMC, de uma criança ultrapassa os valores normais para a sua idade e altura. Sua prevalência tem crescido nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, e está associada a doenças crônicas não transmissíveis. De acordo com pesquisas, os alimentos mais ingeridos entre crianças e adolescentes foram refrigerantes, refrescos, doces, entre outros alimentos industrializados. Com o início da vida escolar, a criança fica sujeita às influências nos padrões alimentares, sendo esta fase típica para a formação de hábitos e comportamentos que podem perdurar a vida adulta. Segundo Rossi, há indícios de associação entre a obesidade e algumas características do ambiente alimentar nas escolas, tais como oferta de doces e frituras e a disponibilidade de máquinas ou ponto de vendas de alimentos e bebidas. Além da alimentação inadequada, o sedentarismo também é um fator-chave. A OMS recomenda que crianças e adolescentes pratiquem ao menos 60 minutos de atividade física diária para prevenir a obesidade e suas complicações, como também resistência à insulina e doenças cardiovasculares. Objetivo geral: compreender a relação entre a obesidade infantil e o consumo de alimentos industrializados. Objetivo específico: identificar os principais alimentos industrializados associados à prevalência da obesidade infantil, incentivar práticas de alimentação consciente dentro do lar familiar, promover conscientização sobre os riscos da obesidade infantil, estimular projetos de pesquisa voltados à obesidade infantil, conscientizar sobre doenças futuras que podem vir a surgir se não tiver uma alimentação adequada, como hipertensão e diabetes. Metodologia. O trabalho consiste em uma revisão de literatura que visa investigar a relação entre o consumo de alimentos industrializados e a obesidade infantil, além de explorar os fatores associados ao sobrepeso e as estratégias de tratamento disponíveis. A revisão abrange artigos publicados entre 2019 e 2024, selecionados com base em critérios de inclusão específicos e analisados criticamente em relação ao tema abordado. A busca foi realizada em bases de dados como Cielo, BVS Saúde e PubMed, no período de setembro de 2024, utilizando-se as palavras-chave obesidade infantil, alimentos industrializados, sobrepeso e estratégias de tratamento, combinadas com operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos estudos que abordam crianças de 5 a 10 anos, focando na obesidade infantil, no impacto de alimentos ultraprocessados e nas estratégias de intervenção baseadas em guias alimentares. Resultados esperados. A busca inicial nas bases de dados resultou na identificação de 20 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 artigos. No primeiro artigo, feito por Rossi em 2019, tinha como objetivo investigar a associação entre a proveniência de lanches consumidos na escola, seu valor nutricional e o sobrepeso e obesidade. Tratou-se de um estudo transversal com escolares regularmente matriculados entre o segundo e o quinto anos do ensino fundamental de escolas de 9 cidades do estado de Santa Catarina. Neste estudo, foram analisados dados de 3.930 escolares de 7 a 10 anos. A amostra avaliada constitui-se principalmente por escolares do sexo feminino,
consumidores de alimentos do PNAE na rede pública e filhos de pai obeso, especialmente entre escolares da rede particular de ensino. De acordo com os resultados apresentados, o consumo de lanches de baixo valor nutricional no ambiente escolar é preocupante, indicando que as escolhas de alimentos entre os familiares não estão seguindo as premissas da alimentação saudável, especialmente entre os escolares da rede pública, os quais são beneficiários do PNAE, programa que segue premissas legais de oferta de alimentação nutricionalmente adequada. No estudo de Brandão de 2022, teve como objetivo comparar uma intervenção baseada no Guia Alimentar para a população brasileira, incorporando a classificação nova de alimentos, com e sem aconselhamento sobre ingestão energética. Para a classificação do estado nutricional, utilizou-se valores do IMC por idade, em score Z, utilizando-se as novas curvas da OMS, com o uso do software WHO-Antro. Os valores obtidos foram classificados de acordo com os pontos de corte recomendados pela OMS para crianças maiores de 5 anos de idade. Os resultados deste teste são apresentados como 2 artigos e um protocolo de tratamento da obesidade infantil para nutricionistas e outros profissionais de saúde, baseado nas recomendações do Guia Alimentar. Devido ao aumento progressivo da prevalência de obesidade infantil no Brasil, é notória a necessidade de intervenções que freiem o ganho de peso acelerado nesta fase da vida. No estudo de Azevedo de 2012, tinha como objetivo avaliar o impacto das variáveis nutricionais e da obesidade sobre a saúde e o metabolismo, destacando suas consequências para o organismo. Como resultado, identificou-se que a obesidade associada a fatores nutricionais tem um impacto negativo significativo no metabolismo, levando a disfunções metabólicas como resistência à insulina, inflamação crônica e doenças cardiovasculares. Conclui-se que a obesidade está intimamente ligada a alterações metabólicas que afetam negativamente a saúde. O controle dessas variáveis nutricionais é essencial para a prevenção de doenças crônicas e manutenção da saúde metabólica. Em um estudo de 2015, investigou a influência das crianças nas compras de alimentos ultraprocessados pelas famílias e como o estado nutricional interfere nesse comportamento. Foi utilizado questionários aplicados a pais e responsáveis para avaliar o impacto da influência infantil nas decisões de compra associado ao estado nutricional das crianças. Crianças, principalmente com sobrepeso ou obesidade, têm maior influência sobre as compras de alimentos ultraprocessados. O estudo mostrou que esses produtos são frequentemente escolhidos quando as crianças exercem maior pressão sobre os pais. A conscientização dos pais sobre o impacto dessa influência é essencial para prevenir a obesidade infantil e promover hábitos alimentares mais saudáveis. Em um artigo de 2014, teve por objetivo estimar a prevalência e identificar fatores associados ao estado nutricional de alunos de escolas localizadas em 3 municípios de Vitória. Foi avaliado o estado nutricional de 400 alunos em um estudo transversal. A associação entre excesso de peso e acúmulo de gordura ao redor da cintura foi testada considerando as variáveis: nível de renda, número de irmãos, índice de massa corpórea, como IMC, e atividade física. Foram encontradas baixas prevalências de déficits nutricionais e altas prevalências de sobrepeso e acúmulo de gordura ao redor da cintura. A maior prevalência ocorreu entre os indivíduos com as seguintes características: maior nível de renda, mãe com excesso de peso, abaixo de 14 anos e sedentário. Em estudos feitos por Sara Moreira em 2014, avaliou a prevalência da obesidade na população infantil e os fatores relacionados por meio de entrevistas a 45,4 mil brasileiros residentes nas capitais e Distrito Federal.
onde 51% estavam com excesso de peso e 17% com obesidade. Além disso, foi analisada a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, de 2008 e 2009 pelo IBGE, onde afirma que 1 em cada 3 crianças brasileiras com idade entre 8 e 9 anos está com peso acima do recomendado pela OMS e Ministério da Saúde. Em 2021, Custódio avaliou a percepção dos pais de crianças com sobrepeso ou obesidade em relação à qualidade da alimentação dos seus filhos na fase pré-escolar. Estudo descritivo e qualitativo realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas com pais de crianças com sobrepeso ou obesas matriculadas em um Centro Municipal de Educação Infantil e cadastrado nas estratégias de saúde da família em Divinópolis, Minas Gerais. Identificou-se a necessidade de um melhor preparo por parte dos profissionais de saúde em relação à correta nutrição das crianças e também de um envolvimento entre esses profissionais, os pais e a escola. Em 2023, o autor Silva teve como objetivo construir e validar um protocolo de intervenções nutricionais para o manejo da obesidade infantil no âmbito da atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo metodológico organizado em 3 fases de elaboração de uma revisão sistemática do tipo Overview, com uso das recomendações PRISMA, construção do protocolo clínico e validação do conteúdo com o uso dos instrumentos AGRI-2 e AGRI-REX. Através da análise dos responsáveis e das crianças, pode-se notar que a alimentação infantil é coordenada pelos hábitos alimentares dos responsáveis e gestores da família. Com isso, chega à conclusão de que qualquer intervenção que busque reverter a crescente incidência da obesidade infantil precisa ser trabalhada diretamente com os responsáveis pela aquisição do gênero alimentício. Os resultados deste estudo revelam preocupações significativas relacionadas ao consumo de lanches de baixo valor nutricional no ambiente escolar, especialmente entre os alunos da rede pública, beneficiários do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que deveria garantir uma alimentação nutricionalmente adequada. O consumo de lanches pouco saudáveis, além de ser alarmante por si só, é ainda mais preocupante quando se considera que muitos dos alimentos trazidos de casa também são inadequados. Isso indica que as escolhas alimentares feitas pelas famílias não são alinhadas com as recomendações de uma alimentação saudável, tendo em vista que o hábito alimentar é formado nos primeiros anos de vida e influencia as práticas alimentares ao longo da vida. A OMS alerta para a necessidade de desenvolvimento de intervenções para controle de obesidade infantil e ressalta que crianças que apresentam obesidade nesta fase têm maior chance de se manterem assim na fase adulta, além de serem mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Nessa perspectiva, a Assembleia Mundial da Saúde, em 2014, adotou o Plano de Ação Global para a Prevenção e o Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que inclui a diminuição das taxas globais de obesidade em crianças, adolescentes e adultos. O tratamento da obesidade em crianças deve conter estratégias comportamentais voltadas para a diminuição da ingestão calórica total, diminuição do tempo sedentário e aumento da atividade física. Alimentos ultraprocessados são mais densos em energia, contêm maior teor de gorduras totais, gorduras saturadas, açúcares e sal e menores teores de proteínas e fibras alimentares. A obesidade infantil tornou-se um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI, especialmente nos países em desenvolvimento. No Brasil, os dados mostram aumento do estresse entre crianças e adultos. Conclusão: diante a análise de dados coletados dos artigos escolhidos sobre obesidade infantil, concluímos que o consumo de alimentos industrializados revela uma relação preocupante. A crescente presença desses produtos na dieta das crianças está associada a um aumento significativo nos índices de obesidade, devido à alta densidade calórica, ao baixo valor nutricional e à adição de açúcares e gorduras saturadas.
Além disso, se faz necessário a análise de fatores como redução de publicidade direcionada e a falta de educação alimentar nas escolas e em casa contribui ainda mais para essa tendência, pois na maioria dos lares optam por lanches mais práticos. Sendo assim, para enfrentar esse desafio, é de suma importância promover a conscientização sobre uma alimentação saudável, além de enriquecer a política pública para que venham regular a publicidade de alimentos não saudáveis para crianças e, assim, incentivando o consumo de alimentos frescos. A promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância pode ajudar a reverter a atual epidemia de obesidade, garantindo um futuro mais saudável para as próximas gerações. Estas são as referências que foram utilizadas na construção desse trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada!